Você consegue imaginar uma festa de casamento inteira prestes a ser marcada por um grande constrangimento? Em Caná da Galileia, tudo parecia perfeito. Havia alegria, música, convidados e uma celebração acontecendo. Mas de repente algo inesperado aconteceu. O vinho acabou. E naquele tempo, isso não era apenas um pequeno problema. Era uma situação capaz de transformar uma grande festa em uma lembrança de vergonha. Os servos perceberam. O clima começou a mudar. E enquanto todos ainda tentavam entender o que fazer, Maria percebeu algo que os outros talvez ainda não tivessem compreendido. Ela sabia a quem recorrer. Maria levou aquela necessidade até Jesus. E é aqui que a história começa a ficar surpreendente. Porque Jesus não procurou um palácio, não chamou uma multidão, não realizou o milagre diante de reis ou exércitos. Ele apenas olhou para uma situação aparentemente simples e pediu que os servos enchessem de água grandes talhas de pedra. Imagina a cena. Água comum, grandes recipientes, servos obedecendo sem saber exatamente o que aconteceria. Tudo parecia normal, até que Jesus pediu que levassem pouco daquele conteúdo ao responsável pela festa. Então aconteceu algo que ninguém esperava. A água havia se transformado em vinho. O responsável pela festa provou e ficou completamente surpreso. Mas havia um detalhe ainda mais impressionante. Os convidados não sabiam de onde aquele vinho havia vindo. Apenas os servos conheciam o segredo. Eles tinham visto a água entrar nas talhas e agora testemunhavam o resultado de um milagre. Naquele momento, os discípulos começaram a enxergar Jesus de uma maneira diferente, porque aquele não era apenas vinho, era um sinal. O primeiro grande sinal público de Jesus. E tudo aconteceu em uma festa. Em um lugar comum, diante de pessoas comuns. Uma necessidade aparentemente pequena se tornou o cenário de algo extraordinário. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. Nem sempre o grande propósito começa em um momento grandioso. Às vezes, começa em um problema que ninguém mais sabe como resolver. Às vezes, começa quando tudo parece estar acabando. Mas o que parece ser o fim pode ser exatamente o lugar onde algo novo está prestes a começar. Nas bodas de Caná, Jesus mostrou que o extraordinário pode nascer dentro do comum. A água se transformou em vinho. A preocupação se transformou em alegria. E uma simples festa se tornou o cenário do primeiro grande sinal de uma missão que mudaria a história. Talvez hoje você também esteja olhando para uma situação e pensando, está acabando. Mas lembre-se de Caná. Quando parecia que não havia mais solução, o milagre ainda estava por acontecer. Se você acredita que Deus ainda pode transformar situações impossíveis, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas em Lego. E escreva nos comentários, Amém, eu tenho fé.